Jonas. Parte 1. A fuga para o abismo. É possível fugir da presença daquele que criou os céus e a terra? No livro do profeta Jonas, capítulo 1, vemos um homem de Deus que recebe uma missão clara: pregar contra a grande e pecaminosa cidade de Nínive. Mas, em vez de obedecer, Jonas toma o caminho oposto, descendo ao porto de Jope para embarcar rumo ao fim do mundo conhecido. Ele achou que o mar profundo esconderia sua rebeldia. Deus não desiste de seus servos tão facilmente. O Senhor lança sobre o mar um vento forte, criando uma tempestade tão violenta que o navio ameaça se despedaçar. Enquanto os marinheiros clamam aos seus deuses em desespero, o profeta dorme no porão, fugindo de sua própria consciência. Mas o abismo o aguarda, pois Deus usará o próprio caos marítimo para confrontar o coração endurecido daquele pregador em fuga. Esta história antiga continua viva e urgente hoje, porque todos nós, em algum momento, tentamos fugir de nossos chamados e das tempestades que nós mesmos provocamos. A fuga de Jonas revela que os maiores abismos que enfrentamos não estão no fundo do oceano, mas nos cantos mais escuros de nossa própria alma, onde a misericórdia de Deus insiste em nos alcançar, curar e restaurar. Prepare-se para uma jornada de fé, provação e redenção extraordinária através deste relato sagrado. Inscreva-se agora no canal Bíblia por Partes e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa transformação profunda. Vamos juntos descobrir como Deus que governa os ventos e os grandes monstros marinhos pode acalmar a tempestade que ruge dentro de cada um de nós hoje. Parte 2. O chamado e a fuga. Para compreendermos verdadeiramente a impressionante fuga de Jonas, precisamos voltar no tempo, mais precisamente ao distante século VIII a.C. O Reino do Norte, Israel, vivia dias de grande expansão territorial e notável prosperidade material sob o governo do rei Jeroboão II. No entanto, por trás dessa brilhante fachada de riqueza e estabilidade militar, ocultava-se uma profunda decadência espiritual e moral. O povo hebreu havia se acostumado com os privilégios divinos, esquecendo-se completamente da verdadeira santidade exigida pelo Senhor. Enquanto isso, no horizonte geopolítico daquela era, erguia-se a terrível e implacável sombra do Império Assírio. Sua capital, Nínive, era uma metrópole monumental, rica e poderosa, mas também descrita historicamente como uma cidade sanguinária, cheia de extrema maldade e crueldade indescritível contra os povos vencidos. Os assírios eram temidos em todo o antigo Oriente Médio por suas táticas de guerra impiedosas. Para qualquer israelita, Nínive era o sinônimo perfeito de opressão, dor e destruição total. É justamente nesse cenário de extrema tensão internacional que encontramos o profeta Jonas, filho de Amitai. Conforme registrado com precisão nas Escrituras Sagradas, no livro de 2 Reis, capítulo 14, Jonas era um mensageiro altamente respeitado da cidade de Gat-Hefer, localizada na Galileia. Ele havia profetizado com absoluto sucesso a restauração das fronteiras territoriais de sua amada pátria, o que o tornava um patriota fervoroso, muito querido e celebrado por todo o povo de Israel, que ansiava por segurança. A grande provação de sua vida surge quando a soberana voz do Senhor rompe o silêncio e ordena expressamente que ele vá pregar contra a monumental maldade de Nínive. Humanamente, aquela missão parecia uma terrível traição ao seu próprio povo. Jonas sabia perfeitamente que o Deus de Israel é compassivo e, se os assírios se arrependessem, ele cancelaria o castigo. O profeta enfrentou um dilema devastador: obedecer à vontade do Criador de todas as nações ou ceder ao ódio patriótico acumulado em seu coração. Incapaz de aceitar a imensa graça divina para com os maiores inimigos de Israel, Jonas toma a fatídica decisão registrada em Jonas, capítulo 1. Ele decide fugir da presença do Senhor. Ele desce até o movimentado porto de Jope e paga a passagem para o navio cargueiro que navegava rumo a Tarsis, no extremo oeste do mundo conhecido. Ele embarca apressadamente, tentando escapar do chamado de Deus, sem imaginar que o Senhor já preparava o vento que abalaria sua falsa segurança. Parte 3. A fuga interrompida. O navio fenício afasta-se lentamente do porto de Jope, ganhando o mar aberto. Alheio ao tumulto do embarque, Jonas desce apressadamente aos porões mais escuros e profundos da embarcação. Ele busca o isolamento absoluto, tentando silenciar a voz do Deus vivo que ainda ecoa em sua mente. Exausto pela severa fadiga física e pela pesada fuga espiritual, o profeta deita-se sobre as tábuas de madeira e cai em um sono profundo, acreditando tolamente que a distância poderia ocultá-lo da presença do Onipresente.
Contudo, o Criador do universo não pode ser evitado. Conforme o relato sagrado no livro de Jonas, capítulo 1, o Senhor lança sobre o mar um vento extraordinariamente forte e tempestuoso. Ondas gigantescas começam a açoitar o convés de madeira, erguendo a frágil embarcação em direção aos céus cinzentos e depois lançando-a nos abismos das águas escuras. A fúria do oceano é tão avassaladora que a estrutura do navio começa a estalar, ameaçando despedaçar-se completamente a qualquer instante no meio do nada. O pânico avassalador toma conta de toda a tripulação. Marinheiros experientes, homens que já enfrentaram incontáveis perigos nas águas do mar Mediterrâneo, agora tremem de pavor diante de uma tempestade sobrenatural. Desesperados e sem saída, cada um deles começa a clamar em alta voz ao seu próprio Deus pagão, buscando uma salvação impossível. Em um esforço inútil para aliviar o peso e evitar o naufrágio, eles começam a lançar toda a preciosa carga comercial nas profundezas das águas revoltas. Enquanto a morte ronda o convés açoitado pelo vento, o capitão desce às pressas ao porão escuro e encontra Jonas dormindo profundamente, totalmente alheio ao caos. Espantado com tamanha indiferença diante do perigo iminente, o comandante o sacode com força e grita: "Como podes dormir assim no meio desta tempestade? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez esse teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos todos." A presença silenciosa do profeta Fujão trazia consigo o peso do juízo divino. Ao perceberem que aquela tempestade terrível possui uma origem espiritual inegável, os marinheiros no convés decidem tomar uma atitude desesperada. Eles combinam lançar sortes para descobrir quem é o verdadeiro responsável por trazer tamanha desgraça sobre todos eles. Sob a soberania do Deus vivo, que governa secretamente até mesmo o destino das sortes humanas, o resultado cai precisamente sobre Jonas. Instantaneamente, todos os olhares temerosos e acusadores da tripulação se voltam para o estrangeiro que acabará de subir do porão. Eles o cercam sob chuva torrencial e exigem respostas urgentes. Diz-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Com o coração pesado, Jonas finalmente confessa a verdade que tanto tentará ocultar, declarando em alta voz: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca." Ao ouvirem isso, os homens ficam aterrorizados. A fúria da tempestade cresce ainda mais, açoitando o navio com ondas cada vez mais violentas e implacáveis. Sabendo agora que Jonas estava deliberadamente fugindo da presença do Deus Altíssimo, o Criador das águas que agora ameaçavam engoli-los, os marinheiros entram em desespero absoluto diante do julgamento divino. Eles clamam a Jonas com angústia na voz, exigindo saber o que deveriam fazer com ele para que o mar se acalmasse e suas vidas fossem poupadas antes que o abismo os tragasse para sempre. Parte 4. O abismo e a entrega. Olhando para as ondas gigantescas que ameaçam despedaçar a embarcação, Jonas responde. Suas palavras são firmes, carregadas com o peso de sua fuga. Ele diz aos marinheiros: "Peguei-me e lancem-me ao mar, e o mar se acalmará. Eu sei que é por minha causa que esta tempestade caiu sobre vocês." Esta declaração de entrega, registrada no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 12, revela um coração que finalmente reconhece a soberania de Deus sobre a sua rebeldia. No entanto, os marinheiros relutam em tirar a vida do profeta de Israel. Em vez de lançá-lo imediatamente ao abismo, eles reúnem suas últimas forças físicas e começam a remar desesperadamente, tentando alcançar a terra seca. Eles lutam bravamente contra a fúria implacável das águas, mas o vento sobra ainda mais forte e as ondas se erguem como muralhas intransponíveis diante deles. O esforço humano se mostra completamente inútil diante do claro decreto do Deus Todo-Poderoso. Vendo que toda esperança havia se esgotado e que o navio estava prestes a afundar, os marinheiros clamam ao Deus de Jonas. Com vozes trêmulas de temor celestial, eles imploram: "Ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não nos culpes por sangue inocente." Eles reconhecem que o Criador do universo estava executando sua soberana vontade. Com mãos trêmulas de reverência, preparam-se para fazer o que o profeta ordenara. Com o coração apertado pela angústia, os marinheiros erguem o corpo de Jonas sobre a murada do navio açoitado pelas ondas furiosas. Sob os relâmpagos que rasgam o céu, eles o lançam nas profundezas do oceano escuro e enfurecido. No instante exato em que o corpo do profeta submerge nas águas gélidas, a terrível tempestade cessa repentinamente.
O vento violento cala-se e o mar revolto se acalma de imediato, tornando-se tão liso quanto um espelho de vidro. O silêncio repentino que se abate sobre o oceano traz um temor ainda maior ao coração daqueles marinheiros pagãos. Eles acabavam de testemunhar o poder real do Deus vivo que governa os céus, a terra e o mar. Tomados de profundo espanto e reverência bíblica, os homens adoram ao Senhor com grande temor. Eles oferecem sacrifícios ao Deus de Israel ali mesmo, no convés do navio, e fazem votos solenes de fidelidade a ele, abandonando suas falsas divindades. Enquanto o navio segue em águas calmas sob o céu agora limpo, Jonas inicia sua descida solitária e assustadora em direção ao abismo escuro. A luz do sol desaparece rapidamente à medida que ele afunda no oceano profundo. O frio intenso o envolve e a pressão esmagadora da água aperta seu peito. As correntes marinhas o arrastam impiedosamente para baixo, e as algas marinhas se enrolam fortemente em sua cabeça, selando seu destino em uma sepultura líquida. No fundo do abismo, onde as montanhas tocam o solo do oceano, Jonas sente que a terra fechou suas trancas sobre ele para sempre. Como lemos no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 5, as águas o cercaram até a alma e o abismo profundo rodeou. Naquela escuridão total, onde o silêncio é sufocante, o profeta em fuga finalmente alcança o fim de suas próprias forças, confrontado diretamente com a gravidade de sua desobediência. Contudo, o terrível abismo não era o fim de Jonas, mas o início de sua restauração espiritual. O Deus misericordioso, que controla soberanamente toda a criação, não abandona seu servo rebelde na sepultura das águas. Ele já havia preparado uma solução extraordinária. Das profundezas insondáveis do Oceano Azul, uma imensa silhueta se aproxima silenciosamente do profeta que afunda. Um grande peixe, enviado por ordem divina, abre sua boca gigantesca para resgatar Jonas do abraço da morte. Em um piscar de olhos, Jonas é engolido pela enorme e misteriosa criatura marinha. Ele é transportado da imensidão gélida do oceano para o interior escuro, úmido e seguro do grande peixe. Ali, milagrosamente preservado pela maravilhosa graça divina, Jonas permanece por 3 dias e 3 noites. No ventre daquela criatura, que se torna seu santuário de arrependimento, o coração orgulhoso do profeta começa a ser profundamente moldado e curado pela presença do Senhor. Parte final: a misericórdia revelada. Do abismo mais profundo, onde a escuridão parecia eterna, Jonas clama ao Senhor com o coração quebrantado. No livro de Jonas, capítulo 2, a Bíblia registra o momento em que Deus ordena ao grande peixe e a criatura vomita o profeta em terra firme. Sob a brilhante luz do dia, estendido sobre a areia da praia, Jonas respira o ar da liberdade. O homem que antes fugia agora compreende, em sua própria pele, que a salvação vem unicamente do Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez, direcionando-o novamente ao seu chamado original. O profeta obedece e caminha rumo à grande e temida cidade de Nínive. Ao cruzar as imensas portas de pedra, conforme relata o livro de Jonas, capítulo 3, ele proclama com ousadia a mensagem de juízo divino. Suas palavras ecoam com tamanha autoridade que um clamor de arrependimento se espalha rapidamente por todas as ruas daquela metrópole pagã. Ao ver o jejum e o sincero arrependimento do povo, desde o menor dos cidadãos até o próprio rei assírio, Deus manifesta sua maravilhosa graça e poupa Nínive do castigo. Contudo, essa compaixão incomoda o coração de Jonas. Ele se retira para o leste da cidade, construindo uma pequena cabana. Ali, o profeta observa a distância, indignado porque o Deus de Israel estendeu misericórdia à nação inimiga, revelando que sua cura interior ainda não estava completa. No livro de Jonas, capítulo 4, o Senhor realiza uma lição prática e visual na vida do profeta. Ele faz crescer uma planta frondosa para confortar Jonas do sol abrasador, mas, no dia seguinte, envia um pequeno verme para secá-la. Exposto ao vento oriental quente e ao sol forte, Jonas se desespera. É quando Deus o confronta sobre ter mais compaixão de uma planta passageira do que de milhares de almas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. O relato sagrado termina de forma aberta, convidando cada um de nós a refletir sobre a largura do amor divino. Séculos mais tarde, essa narrativa histórica ganha seu selo definitivo de glória. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, Jesus Cristo valida a jornada do profeta, comparando os 3 dias de Jonas no ventre do peixe ao seu próprio sepultamento e ressurreição. O sinal de Jonas aponta para a maior vitória de todas.
a salvação oferecida gratuitamente a todas as nações da terra. Epílogo. O chamado do coração. Talvez hoje você se sinta exatamente como Jonas, fugindo da presença do Senhor ou enfrentando uma tempestade violenta e dolorosa que parece não ter fim. Quantas vezes tentamos pegar um barco em direção a caminhos distantes, ignorando a doce voz do Espírito Santo que nos chama com amor para cumprir o seu eterno propósito? Saiba que o mesmo Deus que enviou o vento forte e o grande peixe é aquele que governa com poder absoluto todas as circunstâncias da sua vida para trazer o seu coração de volta a Ele. No momento mais escuro da caminhada, quando as águas se levantarem e o abismo parecer tragar as suas últimas esperanças, lembre-se das palavras sagradas registradas no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifícios com cânticos de louvor. O que prometi, cumprirei. A salvação vem do Senhor. O clamor sincero no dia da angústia profunda move o trono da graça divina. Não existem profundezas onde a mão poderosa do nosso Salvador não possa alcançar para resgatar e curar. A extraordinária história de Jonas nos ensina que a graça de Deus é escandalosamente maravilhosa e vai muito além dos nossos limites e preconceitos humanos. O Senhor deseja usar a sua vida como um canal de cura e avivamento na sua casa, no seu trabalho e onde quer que você vá. O Espírito Santo quer acender hoje em seu peito um amor ardente e compassivo pelas almas perdidas, quebrando toda a frieza espiritual e enchendo seu ser com poder, unção e santa ousadia. Por isso, não tema as tempestades que cercam seu barco agora. Elas não vêm para destruir a sua história, mas servem para alinhar os seus passos quebrantados ao destino profético que o Pai Celestial desenhou com amor para você. O Deus que acalma o mar revolto é o mesmo que resgata os caídos do abismo. Descanse na certeza absoluta de que a soberania divina opera milagres grandiosos. Erga sua cabeça com fé, clame ao Senhor e prepare-se para testemunhar a sua grande libertação. Você faz parte desta maravilhosa jornada de redenção e amor que continua sendo escrita nos dias de hoje através da Igreja do Senhor. Se esta mensagem de esperança tocou profundamente a sua alma, não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia por Partes, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir a voz do Senhor. Juntos, continuaremos mergulhando nas Escrituras Sagradas e descobrindo os segredos de Deus. Que a graça e a doce paz do Senhor Jesus estejam sempre com você.